seja muito bem-vindo a mais um TV Você Saúde comigo, Samara Pazeta, a sua psicóloga. Hoje a gente vai falar de um tema que está aí muito marcante na nossa sociedade, só que de outro ponto de vista. A gente sabe que o vício em substâncias, vício em álcool, vício em drogas e vício em jogos, inclusive, tem causado aí um arraso na vida pessoal, na vida familiar e na nossa sociedade como um todo. O que pouca gente fala e que a gente hoje vai dar muita atenção para isso é como que o vício, como que o comportamento afeta quem está perto dessa pessoa. Como que uma família toda vai ter impacto, influência e pode sim sofrer várias consequências dessa convivência. Consequências essas como questões psicológicas de hipervigilância, de preocupação, questões emocionais com maior tendência a desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, questões financeiras que sim, elas têm uma maior preocupação, elas podem ter aí seus bens consumidos por esse vício, elas podem ter aí uma menor responsabilização dessa pessoa que está passando pelo vício, que ela não está ajudando ali nas atividades de casa, que ela não está cumprindo seu papel financeiro dentro de casa, enfim, vários transtornos podem acontecer e essa família muitas vezes adoece junto. Para isso, para ter essa conversa tão importante e necessária, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Jane Estela Guerreiro, que é voluntária atuante na Associação Amor Exigente de Catalão, no grupo Vera Lúcia Cardoso Borges, que é um programa de auto e mútua ajuda baseado nos 12 princípios básicos comportamentais do programa Amor Exigente. E também estou recebendo aqui hoje a Mara Rúbia Guardiero Costa, que é voluntária do Amor Exigente desde 2017, atuando no acolhimento e apoio às famílias na divulgação dos princípios do programa, que promove mudança de atitude e fortalecimento dos vínculos familiares. Sejam muito bem-vindas, Mara e Jane. Que prazer que vocês aceitaram esse convite. Vamos hoje, então, falar desse tema que está tão massacrante, judiando e transtornando, tantas famílias aí atualmente. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre o amor exigente. Então, é muita alegria que recebemos o convite, conseguimos agendar a data de hoje para estar aqui transmitindo para quem está nos ouvindo a importância desta atuação desse grupo nosso, Amor Exigente, que é um grupo de auto e multa, ajuda, e ele vem de encontro à prevenção de comportamentos assim que às vezes estão inadequados e também buscar um estilo de vida cada vez melhor. Excelente. Para a gente começar então hoje, esse programa, essa entrevista, eu trouxe um relato de uma conhecida minha que ela teve a generosidade de dividir com a gente a história dela. Maurício, você coloca, por favor? Oi, meu nome é Tassiana, tenho 35 anos, sou filha de um alcoólatra em tratamento. Desde pequena eu lembro do meu pai chegando tarde, chegando de madrugada, e com o passar do tempo, os sentimentos foram mudando, de medo dele não voltar, a raiva, a tristeza, a dúvidas do porquê que ele fazia aquilo, do porquê que ele preferia estar na rua do que estar na casa dele. Depois de muito tempo, ele começou a cair, a passar mal, a dar mais trabalho em casa do que preocupação. Chegou um nível que ele caía muito, que ele estava começando a dar convulsões e que a gente decidiu juntar eu, minha mãe e a minha irmã e internar ele. Internamos ele há 1 ano e meio atrás. Ele não quis, mas ele acabou indo mesmo contra a vontade dele, porque nós falamos que ou ele se internava ou ele saía de casa, e ele preferiu se internar. Meu pai não aceita que ele é um alcoólatra, ele acha que ele fala para todo mundo que ele ficou internado porque a gente quis punir ele, ou quis dar um susto nele, ou alguma coisa assim. Ele não aceita até hoje que ele é um alcoólatra, ele não aceita que ele precisa de ajuda e que ele precisa de tratamento. Ele ficou lá por 45 dias, por questões de saúde, e decidimos retirá-lo. Desde então, ele não bebe mais, graças a Deus, mas a gente fica sempre com o pé atrás, porque ele ainda não assumiu para ele mesmo
que ele é doente e que ele precisa de tratamento e de ajuda. Gostaria de saber se nós fizemos certo de forçá-lo ele a se internar e se hoje, mesmo ele sem beber há 1 ano e meio, ele não faz tratamento, ele não procurou ajuda, na cabeça dele a gente fez isso para punir, e eu acho que ele não bebe questão de medo da gente voltar ele para aquele lugar, embora a gente tenha colocado ele num excelente lugar, mas não era a casa dele, né? Então eu gostaria de saber se hoje a gente tem alguma coisa a mais que nós como família podemos fazer, ou se é só da consciência dele mesmo, se agora parte dele e não da gente. Tassiana, muito obrigada por dividir a sua história com a gente. É muito difícil, eu sou amiga da Tassiana desde que eu tenho 11 anos, então a gente já tem 24 anos de amizade. E a vida toda a gente acompanha esse episódio, né? De o pai dela acordar caído na rua, dela chegar em casa e ele ter caído e tá numa poça de sangue, ela sem saber se ele tá vivo. Ele deu um aneurisma cerebral, que o médico falou, você não pode mais cair, você já tá com muitos danos. E ainda assim, hoje, ele nega. Ele diz que ele não é viciado, que ele não é alcoólatra, que ele não tem problema com isso, e que a família que está implicando e sendo injusta com ele. Fazendo com que elas se sintam vilãs e culpadas, numa situação em que elas são vítimas e que elas têm um sofrimento junto também, né? A Tassiana, ela já tem aí problemas com ansiedade, problemas com depressão, problemas de confiança em relacionamentos. Tudo isso pode vir, sim, dessa questão do vício. Vocês, no trabalho de vocês lá no Amor Exigente, que a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre o que é, vocês também se deparam com situações como essa? Pessoas que têm vício, estão adoecendo a família e se negam a se tratar e se negam a se cuidar. Vocês também acompanham? Nós recebemos muitas pessoas nessas condições. Até porque o alcoolismo ele é um vício lícito, né? E assim, é difícil para a pessoa que está nesse processo admitir, até porque é fácil, as pessoas aceitam, socialmente é aceito. Então, ele fala assim, olha, eu paro quando eu quiser. Quando eu não quiser mais, eu posso parar de beber. E nós sabemos que não é assim. Então, a pessoa vai, às vezes, aceita fazer um tratamento, nem sempre ela aceita. E quando não aceita, ela faz o tratamento por conta própria, ou seja, ela fica um tempo sem beber, ela fica em abstinência, mas ela volta porque é uma doença. E nós sabemos, nós entendemos que o alcoolismo é uma doença e, como tal, ela tem que ser tratada. Mas nós recebemos com muita frequência, né, pessoas nessas situações, nessas condições, de não admitir que tem, digamos assim, uma doença, um problema que tem que ser tratado. E quando ela traz, Jane, o que a gente já fez? Porque ela tem uma vida inteira, desde que ela nasceu, ele faz isso. Então, ele sai de madrugada, ela não sabe quando vai voltar, se vai voltar. Aniversário, Dia dos Pais, ela ficar esperando ele tá na rua comemorando com outras pessoas e não com ela em casa. E aí fica uma sensação muito de... Isso assim, tudo ela me permitiu trazer e dividir com vocês, tá? E aí fica uma sensação de, ele prefere estar com as pessoas da rua do que comigo, que sou filha dele. Isso desde criança. Para uma criança acompanhar isso pode ter impactos muito significativos na vida dela, né, Jane? Sim, inclusive assim, pela fala dela, né, o testemunho que ela trouxe para nós, a gente viu claramente a questão ali que está instalada a doença do alcoolismo. E o que tem, né, ali? Primeiro, essa questão da negação que ele, né, traz, deixando que ele não é dependente do álcool, mas as situações provam o contrário. E toda a família está envolvida naquilo. Não está havendo ali uma família funcional. E com isso, todos ficam adoecidos. Aí nós, enquanto ali, né, acolhedores neste grupo de apoio, a gente, através da nossa vivência, da nossa convivência, nós aprendemos exatamente isso, que todos precisam de buscar ajuda. Essa ajuda é uma ferramenta, tanto, né, para ele, né, enquanto o usuário deste álcool,
quanto da própria família, para saber lidar com essa situação que, desde sempre, ela está vivenciando. Quando ela traz, né, mesmo nesse cenário, eu vejo muito o olhar, o cuidado, a preocupação voltada para ele. A vida dela, a vida da mãe dela, a vida da irmã dela girando muito em função dele. Então, por exemplo, não posso viajar, não posso deixar ele sozinho, porque quando eu chegar eu não sei como é que ele pode estar. Né? Ele é uma pessoa que já foi achado na rua, caído na rua, dormindo na rua. Né? E isso tem toda a implicação da questão da vergonha, da questão, poxa, é meu pai, né? Eu ter que buscar ele na rua, o medo de acontecer alguma coisa com esse pai. Então, toda a vida da família funciona ao redor daquele vício. E a pessoa, eu acho que assim, é muito complexo, porque traz danos, né? Maurício, põe por gentileza a imagem que eu coloquei sobre quais são os impactos da dependência na família. O anterior, Maurício, impactos da dependência na família. Por quê? Muitas vezes a pessoa acha que com o vício dela, seja em jogos, seja no álcool, seja em drogas, tem a ver com a vida dela, ela faz com a vida dela o que ela quiser. E não percebe que, pelo contrário, né, nós já temos vários estudos aí que comprovam impactos em várias áreas da família como um todo, que convive com a pessoa que tem esse vício. E a gente precisa olhar também para essa família e cuidar também dessa família. Conseguiu, Maurício? Aqui. Então, quais são os impactos da dependência na família? Aqui tem alguns. Sobrecarga emocional. O que é essa sobrecarga emocional? Medo constante de crises, recaídas ou consequências. A pessoa, mesmo quando a minha amiga trouxe, né, há 1 ano e meio o pai dela está sem bebê, mas ela não tem tranquilidade porque ela, a qualquer momento, se ele sai para a rua, ela não sabe se ele vai ter uma recaída, ela não sabe se ele vai voltar. Então ela vive numa constante vigilância, né? Ansiedade, tensão, hipervigilância, culpa. Será que tem alguma coisa que eu fiz que contribuiu? Então, quando a gente pega aí, quando é a mãe e o pai de uma pessoa que tem algum vício, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado, né? O que eu posso ter contribuído? A gente observa muito isso. Raiva, de eu não aguento mais, a pessoa está prejudicando a minha vida, nem reconhece isso, o dano que tem me causado. Frustração, de não aguento mais, já tentamos tantas coisas. Tristeza, cansaço, desesperança, falta de esperança, né? E vergonha e medo do julgamento social. Como que é? Como é que fica? Ah, aquela é a filha daquele cara que foi achado assim. Ah, o filho dela é assim, assim, assado. Então tem a mudança da dinâmica familiar. Tá? A vida da família passa a girar em torno do uso, onde a pessoa tá, se usou, se vai voltar para casa, se vai ter uma nova crise. O ambiente se torna instável e imprevisível. Se a gente pega, então, esse ambiente com crianças pequenas e jovens que vão ser influenciados por esse ambiente adoecido vai impactar fortemente na saúde mental dessas pessoas, principalmente as que estão em desenvolvimento. Conflitos, porque tem discussões frequentes, quebra de confiança, mentiras, acusações, comunicação difícil e relações desgastadas, principalmente entre casais, pais e filhos. Inversão das responsabilidades, quando os familiares assumem responsabilidades que deveriam ser da pessoa dependente. Impacto financeiro, isolamento social, essa família para de sair, para de frequentar certos ambientes em função desse vício. Impacto sobre as crianças e adolescentes, como eu trouxe, e violência, né? Quando tem casos de dependência em casa, há um aumento significativo da possibilidade de violência, seja ela física, emocional, psicológica, e também adoecimento dos familiares, onde o estresse crônico, cansaço físico e emocional, problemas do sono, concentração e produtividade, aumento do risco de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde. E apesar da gente identificar isso tudo, quando ela traz o relato dela, ela continua olhando para ele. O que a gente pode fazer mais para ajudá-lo, além de ter feito? Foi certo? Vamos responder a pergunta dela agora, Mara? Foi certo eles terem feito essa intervenção, mesmo contra a vontade dele, essa internação? Tem mais alguma coisa que elas podem fazer por ele? Então, veja bem o contexto. O contexto familiar. Toda família está adoecida, porque a família vive em função do ente querido que está com
adoecido também, né? Então, é quando ele não consegue fazer esse tratamento sem a internação, sem essa intervenção, a família pode e deve sim buscar essa ajuda, até para salvar a pessoa de si mesma, porque ela não está em condições, né, de buscar por conta própria esse tratamento. Então, a família, agora, uma vez que o ente querido está tratando, a família tem que buscar tratamento para si também. Por isso que os grupos de apoio, ele é uma rede, é um grupo de auto e mútua ajuda. Se eu estou adoecida, como que eu vou cuidar do meu ente querido? Se eu vivo em função dele, olha, se ele sai de casa, eu fico preocupada onde ele está, que hora que ele volta, com quem que ele está, o que ele está fazendo, né? E quando eu passa do horário, eu tenho que ir atrás desse ente querido. E como a sua amiga já encontrou ele em situações difíceis, correndo risco, né, de vida. Então, a família tem que buscar o quê? Tratamento para ela também. Ela tem que lembrar que ela está adoecida e lembrar assim, olha, eu não tenho poder de mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso cuidar e tenho que cuidar de mim. Por isso que é importante essa família buscar um grupo de apoio, né? Porque ali ela vai aprender como cuidar dela primeiro, para depois ajudar o outro. O importante é, quando a família vai, que todos queiram participar. A gente vê o diferencial, né? Então, assim, não basta ir só, igual você colocou, a filha, né? Só a filha buscar ajuda, mas que a mãe, se tiver mais irmãos, então toda a família, para entender que é uma doença, que não é culpa de ninguém. No caso deles, não foi porque ela deixou de fazer alguma coisa, né? A gente fica com esse sentimento de culpa. Será que eu deixei de fazer alguma coisa? A pessoa se sente envergonhada, tem medo do julgamento, porque as pessoas julgam também. E às vezes até a gente nem vai buscar, muitas pessoas falam, olha, eu não quis vir ao Amor Exigente, porque eles acham que todo mundo que vem aqui tem que ter algum problema com dependente químico, né, que tem droga lá em casa. E a gente fala assim, depende da droga. Tem drogas de comportamentos, dependendo do comportamento da pessoa, é uma droga também. E tem a droga, né, química também. Então, o que eu posso falar para sua amiga? Busque cuidar, né, dela, que a mãe ou as irmãs, a família toda, buscar essa rede de apoio, para depois saber como cuidar. Se ela puder levar o pai, excelente, porque a família toda fica, né, ali aprendendo um pouquinho mais de como se cuidar. Porque tem as partilhas. As partilhas é o outro que está na sobriedade, que está conseguindo, e ele vai falar para ele, olha, eu fiz isso e deu certo. Por isso que ela é de auto e mútua ajuda. Entendi. Então, o Amor Exigente é uma associação, é um grupo de apoio que pode frequentar não só a pessoa que tem um vício, mas como também a família. É isso? Pode Sim. e deve. Sim, inclusive a Associação Amor Exigente, em catalão, ela está completando 13 anos de funcionamento. Ela surgiu em cima exatamente disso. Esse apoio para não só o dependente, né, da bebida alcoólica, que é o alcoolismo, ou aquele que é dependente de alguma substância, mas sim também para a família. E é importante, né, quando a Mara traz, Jane, da importância que se eu não consigo, então, se esse meu familiar não quer sair dessa situação, se ele não reconhece que tem esse problema, trazendo também a questão dos vícios em jogos, os vícios em apostas online, os vícios em bet também, que também é um comportamento de vício que pode ter tudo isso aqui que a gente está falando. A pessoa pode ela mesma. Vocês já tiveram alguma experiência lá no Amor Exigente em que primeiro procurou ajuda a família? Alguém da família, a partir do trabalho que foi feito lá, conseguiu alguma mudança para a vida familiar? Sempre temos essa procura da própria família buscar por já não ter, né, mais nenhum recurso, buscou outros recursos e viu falar ou alguém indicou. Temos casos, sim. E a pessoa tem essa fase mesmo. O dependente ele tem essa fase que a gente chama fase da negação.
Ele nega para ele mesmo, e ele nega numa convicção tão grande que ele até manipula os que estão por perto, que são os familiares. Então, nessa negação, ele não quer nem ajuda, não enxerga, ele manipula, ele às vezes até ultrapassa os limites da própria saúde dele para negar essa dependência. E aí, como que o grupo, né, de auto e mútua ajuda entra? Exatamente você. Como bem a Mara disse, né, a gente procura o quê? Valorizar aquele, né, que está buscando ajuda. Valorizar em que sentido? De fortalecimento. A pessoa precisa de buscar o fortalecimento. Como buscar esse fortalecimento? Primeiro, através do próprio conhecimento. Porque à medida que eu conheço, eu sei lidar com o que está acontecendo. E aí o programa tem uma literatura muito rica, muito grande, no qual a gente pode usufruir dela, e também a participação semanal nesse grupo de auto e mútua ajuda, que é o Amor Exigente, que está aqui em Catalão há 13 anos. Aqui em Catalão, então, por exemplo, quem está nos ouvindo, quer frequentar, quer buscar ajuda, não aguenta mais essa situação que destrói não só quem está no vício, mas toda a família que está do lado. Também é prejudicada, essa pessoa quer ajuda. Aonde ela vai encontrar vocês? Que dia, que hora? Como é que funciona? Então, o nosso Amor Exigente, ele funciona em um prédio de uma instituição que é a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, ali no bairro Primavera, na Rua das Violetas, atualmente ao lado da Ação Social. Nós estamos lá toda segunda-feira, das 19h30 às 21h30. Esta reunião, né, ela é aberta. No caso, a gente tem início pontualmente às 19h30 e término pontualmente às 21h30, toda segunda-feira. E quem não é de Catalão? Porque aqui tem muita gente que está nos ouvindo que não é daqui. Como que ela faz para encontrar, para saber se na cidade dela existe esse grupo de ajuda? Então, na própria internet tem, né, divulgado vários locais, né, onde funciona o grupo Amor Exigente. Aqui nas nossas imediações, né, a cidade mais próxima que existe, né, e que funciona é a cidade de Orizona. E aí o estado de Minas Gerais nós temos Uberlândia, Araguari, mas todos interligados assim, com essa regional a que pertence o Amor Exigente. Excelente. Mara, você sabe explicar por que esse nome Amor Exigente? Então, o nome Amor Exigente, ele quer dizer assim, que ele é um amor que não é um amor no sentido dessa exigência, não é de duro, mas de colocar limites. Porque quando a gente ama, a gente coloca limites. Por isso o nome Amor Exigente. Eu trouxe aqui para a gente olhar, porque o programa do Amor Exigente, vocês estavam me explicando aqui um pouquinho antes, né? Cada mês são 12 princípios, que é um por mês, que é trabalhado nesse grupo. É isso? É isso. E aí, desses 12 princípios que são trabalhados, vamos falar um pouquinho sobre eles, para a pessoa que está aqui nos ouvindo ter uma ideia do geral, do que é trabalhado nesse grupo e da mensagem, do que é esse amor exigente, o que é amar com limites. Por que isso é importante e por que isso é necessário? Então, o amor exigente, complementando aqui o que a Mara trouxe, é um amor que vai trazer para nós, assim, não aquele amor que passa a mão na cabeça, mas é um amor que ele vai orientar, vai educar e vai exigir. Exigir o quê? Que se cumpra aquilo ali que foi orientado e que foi educado. E também, assim, a questão do acolhimento, para nós, enquanto Amor Exigente, é muitíssimo importante. Quando a gente chega, né, no Amor Exigente, a gente está, né, em busca de algo para solucionar aquela situação que a gente está vivendo. E aí a gente busca, mas a gente já chega ali muito adoecido, às vezes a gente chega com medo, com vergonha, né? Às vezes, assim, tem até a dificuldade para avisar que estamos indo, né? E aí, chegando lá,
a gente faz, né, o acolhimento e no início da nossa reunião a gente já faz uma pergunta que já é básica, todas as reuniões. A gente faz uma pergunta: como vai você? Isso em público. Aí a maior parte das pessoas, né, fica, às vezes, mostrando, né, explicitamente, até pelo semblante, que não está bem. Mas a gente orienta uma autossugestão para responder: eu estou cada vez melhor. Essa autossugestão vai levar, né, a pessoa até responder no íntimo para si mesmo e vai ficando cada vez melhor. Então, uma das propostas desse O que é o amor exigente é esse: buscar cada vez melhor. E depois tem uma segunda perguntinha também, que faz: e que dia que é hoje? A gente sempre responde: hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que o primeiro dia da minha nova vida? Porque eu estou em busca de algo para estar cada vez melhor. E essa autossugestão vai me levar, né, a participar da reunião, a estar ali toda segunda-feira. Então, aquele é o primeiro dia do passo que eu estou dando para ficar cada vez melhor. Excelente. Vamos falar um pouquinho sobre os 12 princípios? Maurício, põe para mim, por gentileza. Aqui mostra os 12 numa tela só. Enquanto o Maurício vai colocando ali, vocês poderiam trazer como é que foi? Como é que vocês chegaram ao amor exigente? A história de vocês, pessoal. Como que vocês conheceram? Como é que vocês chegaram a essa associação? Então, no meu caso, eu fui buscar ajuda e conhecimento para lidar exatamente com um comportamento inadequado de um filho. Então, o que eu pensei assim, que acontecia essa situação com o vizinho, né? Com a pessoa querida, mas menos ali na minha residência. E quando eu deparei com esse comportamento inadequado, eu primeiro fui buscar essa ajuda e aí eu tive essa ajuda. Na época que eu tive a ajuda, ainda não existia essa associação Amor Exigente aqui em Catalão. Foi através da instituição NATA. Provavelmente vocês já viram falar sobre o NATA, que é uma instituição também que funcionou, né, desde 1985 em Catalão. Então, naquela associação, as pessoas que estavam ali em busca, né, de estar cada vez melhor e querendo complementar isso, descobriu a questão deste amor exigente. Inclusive, a pessoa que teve essa iniciativa é que leva, né, o nome da nossa associação, que é a Vera Lúcia Cardoso Borges. Ela trouxe, né, para a gente conhecer este programa Amor Exigente, que é um programa de auto e mútua ajuda e que respondia a muitos questionamentos daquilo que a gente estava em busca. E até então eu fui, né, em busca para ajudar o outro. E nesse próprio programa Amor Exigente, eu fiquei encantada. Por quê? Porque eu descobri que eu mesma estava precisando de ajuda. Eu descobri que esse comportamento inadequado dependia da mudança, primeiro de mim, e eu fui buscar através do conhecimento. Foi quando conheci o programa Amor Exigente. E no Amor Exigente, a gente primeiro, antes de colocar ele para funcionar, nós tivemos conhecimento do funcionamento através desses 12 programas que a gente vai citar agora, 12 passos, 12 princípios, aliás, falei passos, 12 princípios, e cada princípio fala por si. E quando a gente descobre, por exemplo, uma dependência química, alcoolista na família, a primeira coisa que a gente assim, orientado é que a dependência química, o alcoolismo, ele não tem cura. Ele tem o quê? Ferramentas para trabalhar, né, aquela dependência, mas a cura não. E o amor exigente, ele veio de encontro a isso que eu buscava, exatamente por quê? Porque dava o conhecimento para buscar essas ferramentas.
e por primeiro para mim, porque o primeiro princípio ele vai nos falar sobre as nossas raízes culturais. E a primeira perguntinha do primeiro dia do janeiro, lá que faz para nós, é essa: quem sou eu? E às vezes eu estava tão envolvida em ser uma super mãe, uma super esposa, uma super profissional, e esquecia, né, de buscar esse quem sou eu. Então, à medida que eu fui buscando, eu fui tendo esse conhecimento e fortalecimento para enfrentar as situações que a hora chega, que não para de chegar. Às vezes é algum transtorno, às vezes é uma dificuldade. E hoje eu estou fortalecida para enfrentar. As situações difíceis, elas não param de chegar. Soluciona uma, aparece outra. E aí, o que esse amor exigente tem feito? Exatamente me fortalecendo. E até então, a partir do momento que eu passei a conhecer, a descobrir, aí eu me coloquei à disposição. O próprio slogan do programa, e tem até a logomarca dele, são 2 mãos. Uma mão que dá e uma mão que recebe. Então, é isso o programa. Excelente. Acho que você traz um ponto muito importante, Jane, que é para cuidar do outro. Muitas vezes a gente quer tanto cuidar do outro, a gente quer tanto salvar o outro, a gente quer tanto tirar ele daquela situação, que a gente gasta toda a nossa energia voltada ao outro. E o interessante, né, do amor exigente que traz é justamente a importância de você se cuidar, de você fazer mudanças em você. O que eu posso fazer no meu comportamento? O que eu posso fazer por mim? Que limite que eu preciso colocar no outro para que eu sobreviva? Para que eu tenha energia? Para que eu consiga, para eu não afundar junto com esse outro também? E essa separação é muito importante e necessária. E você, Mara, como é que você chegou ao amor exigente? Como é que você conheceu? Então, eu cheguei no amor exigente também pelos mesmos motivos da Jane. Eu precisava de ferramentas, eu precisava de conhecimentos, de como lidar com comportamentos inadequados, né? Também de um dos meus filhos. E depois, o que eu descobri? Eu precisava, primeiro, mudar o meu comportamento. Eu precisava, primeiro, tratar de mim, cuidar de mim para poder ajudar o outro. E comportamentos inadequados não é só em relação a vícios. A gente percebe assim, um relacionamento, né, dentro de casa com todos os outros demais familiares. E aí o amor exigente ele tem essa ferramenta, através dos princípios, a gente vai vendo as mudanças que eu preciso modificar, fazer a diferença na minha vida. E aí eu cheguei no 5º mês, que é o mês de maio, o mês da culpa. E a gente chega carregada, assim, achando que tudo que acontece de errado na sua casa, com seus familiares, é porque você deixou de fazer alguma coisa. Então, esse conhecimento dos princípios ajudou e tem ajudado muito. E eu falo assim, eu já tinha recebido vários convites para conhecer o programa, mas nós temos o preconceito. Muitas famílias, muitas pessoas são convidadas e não vão. Elas têm medo de ser julgadas, né? Então elas preferem, por desconhecer, né, a maravilha. Eu falo que esse programa é uma maravilha. Prefere ficar sofrendo, ficar sozinho. Eu falo assim, gente, ninguém merece ficar sozinho, ninguém merece passar por nada sozinho. Tem uma rede de apoio, tem pessoas para te acolher, né? Tem pessoas para partilhar com você, falar do que deu certo. Então, abaixa o preconceito, vai conhecer, porque tem muitas pessoas que estão ali, elas felizmente, né, eu falo que é felizmente, não tem nenhum problema com droga, com alcoolismo, né? Mas elas vão porque elas querem conhecer e se tornam voluntárias. Foi o meu caso, eu conheci, gostei tanto que eu estou lá há 9 anos. E assim, enquanto for possível, eu quero contribuir. Sabe por quê? Eu quero devolver aquilo que eu recebi. A gente fala muito disso. Mara, eu acho que é um ponto que é importante. Procurar esse grupo, admitir e reconhecer que você tem um problema na sua casa é difícil? É. Mas continuar com um problema sem solução, piorando e afundando cada vez mais, é muito mais difícil. A gente precisa escolher o difícil que tira a gente do lugar, que vai ajudar a gente a melhorar, e o difícil que vai só nos afundar cada vez mais. Então vamos falar então desses 12 princípios. Maurício, o primeiro princípio que é
Então, é um princípio por mês que vocês trabalham lá. E o primeiro mês, esse aqui é o de janeiro. Os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. Jane, o que você fala pra gente sobre esse princípio? Como é que ele funciona? Então, esse princípio é, como eu bem disse, né, a questão do quem sou eu. Por isso que é o nome identificador. E aí ele vai ver que, assim, muitos dos problemas que enfrentamos estão ali nas nossas raízes culturais. A questão até do próprio alcoolismo, né? As festinhas regadas a isso, né? Ao álcool. E a gente não tem noção, né? Que às vezes algum membro da família pode ter uma predisposição para desenvolver uma dependência. Então, estudando e descobrindo através das nossas raízes, nós vamos buscando novos comportamentos. E como que a gente busca esses novos comportamentos? Através das nossas reuniões semanais, com pequenas metas que a gente vai colocando. Tá, então o princípio número 1, que é o identificador ali, é a pessoa entender qual é a estrutura dela. Que estrutura familiar que levou ela até ali, naquele lugar. Porque não é só daquela pessoa. Às vezes tem um avô, tem um pai, tem uma genética, tem toda uma história que influencia. Além disso, tem a sociedade, tem o que ela normaliza, tem o que ela incentiva, tem todo um contexto que precisa ser entendido antes. Então esse é o primeiro princípio. Sim. Entender e identificar da onde você vem. Eu acho que é interessante quando coloca também que tipo de família você quer ser. Também. Né? Porque às vezes a gente chega como quase um determinante. Os comportamentos familiares, o que já vem normalizado. Então, por exemplo, meu avô bebia muito, isso era normal. Na família todo mundo bebe muito. E aí vem nesse histórico quase como uma sentença. Serei assim também, é normal, minha família é assim. E não, nesse princípio tem um olhar, que família eu quero ser? Que tipo de relações eu quero construir? Vamos para o princípio número 2, Mara. Princípio humanizador, que é os pais também são gente. O que esse princípio quer dizer? Ele nos traz, assim, lembrando assim, que você não vive só em função do outro. Você tem os seus filhos, mas você tem que ter um olhar para você também. Você tem que lembrar de cuidar de você também. Então, basicamente, é isso. E eu acho que é interessante, eu até coloquei uma imagem. Maurício, você consegue colocar o princípio humanizador, a imagem grande, por favor? Que eu achei interessante que coloca assim, os pais também são gente. A gente também pode cansar, a gente não é máquina. A gente também erra, porque faz parte de ser humano. Que a gente também pode dizer não, que é um ato de amor, porque a gente como mãe, como pai, às vezes quer fazer de tudo e dar de tudo para a criança e a gente cansa, a gente tem limite, a gente também tem coisa que a gente não dá conta, né? E podemos precisar de ajuda também. Acho que esse é um ponto que eu vejo muito no meu consultório, Mara e Jane, que a mãe, quando percebe que tem algum ponto do filho que ela não está dando conta, que ela vai precisar de ajuda, às vezes interpreta como uma falha pessoal, como se ela tivesse que ser perfeita e dar conta de tudo. Né? E eu trabalho muito isso com elas, no sentido, se o seu filho tivesse diabetes, você iria ao médico. Uhum. Não queira ser psicóloga do seu filho, não queira fazer o tratamento do seu filho, não queira ser tudo para o seu filho, porque isso não é possível, você é humana. Né? Acho que esse é um ponto importante, tão legal desse princípio aí, trabalhando também. Mas só uma questão, a gente fala assim, olha, lembrando que não tem manual de pai e mãe. Né? Então, nós colocamos isso. Então, ser verdadeiro. Lembrar para o filho, olha, eu não sei de tudo, eu não dou conta de tudo. Eu sou humano, sim, eu tenho limites, sim. E a gente sempre, no que você tão bem colocou, Samara, a gente quer dar conta de tudo. Sempre falar para o filho. E, às vezes, até se desculpar quando não dá conta de fazer. Só assim que a gente não tem esse conhecimento. Você não nasce pai, você não nasce mãe. É uma construção. Né? Então, por isso, pais também são gente. Ou seja, eu sou limitado, eu estou aprendendo a ser pai e mãe, né? E a gente ter a humildade de falar para o filho, olha, eu não dou conta, eu não sei. Isso a gente trabalha bastante também. Excelente. O terceiro princípio é o protetor. Os recursos são limitados. Jane, o que esse princípio quer dizer? Então, como ele vem logo após os pais também são gente, né? Os recursos, inclusive assim, os recursos físicos,
dos pais, né, até dos filhos, são o quê? Limitados. Então, vai mostrar, né, essa questão que eu, enquanto, né, mãe, protetora, né, cuidadora, eu também tenho o meu limite. E eu também, enquanto, né, provedora daquilo ali, eu devo prover até a questão que o programa nos traz, do amor exigente. Orientar, educar e exigir. Exigir esse respeito lá nesse princípio anterior, né? Que eu tenho direito a descanso, a lazer. Eu orientei, eu eduquei e aí eu busco esse respeito. Então, é nesse sentido. E sem falar, assim, a questão dos recursos financeiros, né? Os recursos emocionais, eu tenho meu limite. Então, eu devo respeitar e orientar, no caso, aquele que é o meu filho, a ter também esse respeito através da minha orientação. Acho que esse é um princípio tão interessante, que é o protetor, que muitas vezes a gente, quanto mãe, quanto pai, principalmente quando, né, vê uma situação dessa acontecendo, ou pode ser com nossos pais, ou com um filho nosso, parece que o impulso é fazer o máximo que dá conta, dedicar-se ao máximo que dá conta, e muitas vezes abrindo mão de si mesmo. Né? Eu sempre uso com as minhas pacientes uma analogia que é a da máscara do avião. Que quando você está num acidente de avião, a recomendação que eles fazem, quando cai a máscara, você vai pôr a sua. Não tenta colocar no outro. E essa recomendação é feita justamente porque quando a gente tenta salvar o outro sem garantir o próprio oxigênio, a gente não salva ninguém, porque adoece todo mundo, morre todo mundo. Né? Então esse princípio eu acho que é tão legal de falar, olha, você é humano, você tem limite de tempo, você tem limite de dinheiro, você tem limite de saúde emocional que você precisa dedicar. Isso não significa que você não ama. Só significa que você precisa desse limite para se manter vivo. Então, excelente. Então, aí só continuando aí, só complementando, aliás, o quão é importante, né? Você olhar assim, o enunciado, ele por si a gente nem valoriza, mas o quão ele é importante. Por isso a gente tem todo o mês para estudar, no caso, a gente estuda esse princípio, o mês de março. Então, todo mês de março, nas 4 semanas, a gente dá esse enfoque, mostrando o quão é importante, né, a gente conhecer e saber dos nossos recursos. E ele também, aliás, são todos os princípios. Cada semana a gente dá um enfoque ao princípio. Por exemplo, os recursos são limitados. A primeira semana, nós vamos focar no eu, quer dizer, o meu recurso. Qual que é o meu recurso? Que eu tenho que buscar um melhor comportamento. Vou trabalhar através de metas no eu. Tanto o estudo, quanto ali depois nos subgrupos, vão ser através do eu. A segunda semana vai ser eu e o outro, quer dizer, eu e a família. A terceira semana, eu e a sociedade, dentro desses recursos limitados. E depois, a 4ª semana do mês, nós vamos voltar para o princípio ético, que aí que vai mostrar esse protetor, essa proteção como uma virtude a ser, né, estudada também. Excelente, começando pelo eu. É. O 4º princípio, que é o valorizador, que é pais e filhos não são iguais. O que você pode trazer para a gente sobre esse princípio, Mara? Nossa, esse princípio é excelente, como os outros, né? Porque o que a gente percebe nas dinâmicas das famílias, principalmente nas famílias de hoje? Que os papéis estão invertidos. As mães, o pai resolveu que são amigos dos filhos, amiguinhos. E a gente fala assim, olha, o amigo está lá fora. Você tem que exercer o seu papel de pai, o seu papel de mãe, porque senão eles já estão órfãos com os pais vivos. Então, assim, é um princípio muito bom e a gente chama muita atenção para isso. As avós exercendo os seus papéis de avós, os avós e as avós, e os pais exercendo os seus papéis, os tios, cada um no seu lugar. Então, a gente não pode ter papel invertido, porque tem família, a grande maioria, é que os filhos é que dão o tom, né? Eles que ditam as regras. Então, pais, assumam o seu papel de pai,
porque senão seus filhos já estão órfãos em vidas, né? Excelente. Acho que entra muito naquela divisão quando a gente fala, né? Antes a gente tinha uma parentalidade mais agressiva, que a criança ela não tinha espaço para existir. E agora, às vezes, a gente observa uma parentalidade passiva, que é essa criança ocupando um espaço que ela não tem conhecimento, ela não tem experiência para assumir. Então, precisa ter uma parentalidade assertiva, que é como põe esse princípio, põe aí, Maurício, por gentileza, novamente, que ali, frisando, pais e filhos não ocupam o mesmo lugar. Autoridade, limites e responsabilidades são necessários. Responsabilidades, cada um tem que ter sua função desde pequeno para internalizar, que faz parte daquela comunidade, que cada um precisa ter seu papel. Respeitar os papéis fortalece a família quando cada um faz sua parte. Filhos não devem assumir o lugar dos pais, eles não têm conhecimento suficiente para tomar decisões sobre suas próprias vidas. Claro, assim, algumas pequenas, ok, para incentivar a autonomia, mas não de um modo geral. Né? E o amor com respeito é o amor que educa. Vamos então agora para o quinto princípio, Jane, que é o libertador. Eu estava lendo, né, sobre a história de criação do amor exigente, que ele existe desde 84, né, foi trazido para o Brasil, inspirado em um modelo norte-americano, que lá eles tinham 10 princípios e aqui no Brasil a gente ficou com 12. E eles falam bastante desse princípio libertador, que é de um ponto muito forte, que é o sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. O que você tem para dizer para a gente sobre esse princípio? Então, é riquíssimo esse princípio. A culpa. Então, assim, quem não, né? Sente culpado ou aponta o dedo, né? Para alguém culpando aquela situação que, às vezes, né? A família está vivenciando. E aí, nessa de jogar a culpa em alguém ou se sentir culpado, a gente se acomoda, fica carregando aquele peso e não tem a ação. E aí, o que é que o programa nos orienta? Exatamente mostrar que o sentimento de culpa, ele torna a pessoa sem ação. Ao passo que nós devemos o quê? Buscar, né? O ter dessa situação ações para ter não uma solução, mas como lidar com aquela situação. No caso, por exemplo, de um alcoolismo, buscar aquelas ferramentas adequadas para trabalhar o que deve ser trabalhado. E a culpa vai imobilizar a pessoa, ela vai deixar a pessoa sem vontade, né, de agir ou de buscar ajuda. E a partir do momento que ela tem o conhecimento daquela situação, ela para de acusar e de se autoacusar e vai buscar ações concretas para lidar com a situação que ora chega. Excelente. O que passou, passou, não tem como você voltar atrás e mudar. Mas a partir de agora, o que você pode fazer de diferente? Sim. Me chega muito como um convite à ação, de a partir daqui, o que você pode fazer quanto a isso? Porque ficar olhando para trás não vai voltar no passado, não vai mudar o que já aconteceu. Mas dá para fazer muito ainda pelo que tem para vir, né? De repente é aquilo da nossa resposta. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Excelente. Eu desculpo que eu não tenho culpa daquela situação. Eu desculpo que não fui eu que mostrei e que orientei aquele comportamento inadequado que agora eu estou enfrentando. Mas eu busco, né, o dia de amanhã. E esse dia de amanhã é um novo dia. É o primeiro dia da minha nova vida. Excelente. O princípio número 6 é o princípio influenciador. O comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta os filhos. O que nós podemos falar sobre esse princípio, Mara? Nós podemos falar o seguinte, a gente fala assim que o exemplo ele vale mais do que uma fala. O exemplo carrega. Então, se eu tenho um comportamento inadequado, eu falo uma coisa e faço outra, naturalmente o meu filho, os meus filhos, a tendência é o quê? Fazer o mesmo que eu estou fazendo. Então, se o meu filho também tem um comportamento ruim, inadequado, termina me afetando também. Então, a gente fala sempre assim, olha, cuidado,
preserve o exemplo, porque falar uma coisa e fazer outra, então seja coerente, né? Porque o exemplo ele ainda fala mais alto. Excelente. O 7º princípio é o princípio preparador. Tomar atitude precipita crise. Jânio, esse princípio aqui ele traz até um alerta ali, já está em vermelho. O que ele representa? Então, seguindo, né, o comportamento anterior, né, que vai ser aquele ali do exemplo, né, que eu vou ter que dar no meu comportamento. E primeiro, assim, quando eu quero mudar um comportamento, aquele comportamento que já veio de uma vida toda, eu não vou mudar ele da noite para o dia. Então, o que acontece? Eu vou colocando pequenas metas semanais, né? E essas metas vão me ajudar a essa mudança de um comportamento, a estar nesse comportamento adequado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando uma atitude. E quando eu tenho um comportamento inadequado, que eu tomo uma atitude, ele vai gerar o quê? Uma crise. E aí, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar essa crise. Essa tomada de atitude, ela é super importante, porque ela vem logo após eu descobrir que eu tenho que mudar alguns comportamentos. Então, essa tomada de atitude, ela será feita com conhecimento, a partir do momento que eu analisei a situação e eu tenho certeza que eu posso tomar aquela atitude. O grupo de apoio, nos subgrupos, onde a gente tem o momento de partilha, ele até auxilia nisso. Às vezes a pessoa não está preparada ainda para tomar uma atitude. Então, se ela vai tomar uma atitude que ela não tem certeza, é melhor esperar para tomar essa atitude. Porque, com certeza, toda a nossa atitude ela vai gerar uma crise, que é o próximo princípio. Excelente. Então, vamos trazer para termos práticos. Tem uma pessoa que ela tem um comportamento de vício em casa e a gente, então, vai lá no princípio número 1. Vamos identificar qual o comportamento meu, qual que é a minha história, o que eu posso fazer para mudar a minha atitude diante desse vício. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo muito, a pessoa tem um vício, vai lá, gasta o dinheiro tudo em droga, gasta o dinheiro tudo em álcool, gasta o dinheiro tudo em tigrinho. O que a família faz? Vai lá e paga a conta. Vai lá e dá dinheiro. Aí o agiota procura, vai lá e ajuda, porque tem medo e quer proteger essa família e não deixa a pessoa lidar com a consequência do próprio ato. E aí quando a gente vai humanizando, protegendo, falando sobre os próprios limites, vai valorizando, colocando pais nessa figura de autoridade, os filhos também têm suas responsabilidades, vai dividindo para cada um qual que é seu papel, para que um não fique interferindo no outro, um não carregue o outro nas costas, né? Cada um vai ter seus trabalhos distribuídos. Aí vem do libertador, né, que aí vai tirar essa culpa, chamar para ação, o influenciador, que eu vou mudar meu comportamento então diante disso. Eu vou permitir que esse filho enfrente as consequências, esse pai enfrente as consequências da sua própria ação. E aí é o preparador, que aí pode ter essa crise, né, que você traz. Porque se eu mudo meu comportamento diante daquela dinâmica familiar, que antes eu estava, quando eu cubro, quando eu ajudo, quando eu pago, quando eu fico com dó, eu estou mantendo aquele comportamento. Quando eu falo, olha, isso está me machucando, isso está me fazendo mal, eu não vou mais fazer isso. Isso é consequência sua, você precisa lidar. Claro que vai ter uma crise, que é o comportamento e a reação do outro. Normalmente nessa crise a gente pode observar comportamentos de chantagem, de ameaça, de agressividade, às vezes chantagem emocional, né? Ah, eu preciso muito, eu sou um coitado. De culpa, tentar culpar o outro e trazer ele de volta para cá. Vocês observam muito isso? Lá no grupo de vocês, nos relatos, nessa crise, esses comportamentos de tentar reverter os limites que estão tentando ser estabelecidos? Com certeza. Só muda de nome os personagens, mas as situações exatamente assim. A gente percebe muito, inclusive a questão até da manipulação, quando os pais, né, tomam essa atitude que gera essa crise, principalmente quando ele toma essa atitude com muita coerência, com muita segurança. Aí vai gerar essa crise. E aí vem a crise. Então, por que tem que ter essa coerência e assim, ter essa certeza que tem que tomar atitude? Exatamente para enfrentar a crise que chegará.
Então, ele vai ter que ter a criatividade. Por quê? Porque ele definiu aquele alvo que ele quer buscar, né? E aí, definindo esse alvo, ele busca aquelas alternativas para ele ter, né, atitudes corretas para influenciar nas atitudes da própria família ali. Porque do mesmo jeito que ele está envolvido, ele vai envolver, né, aquele o qual é responsável por estar nessa situação. Uhum. Mara, o próximo princípio, que é o desse mês, né, que é o 8, é o esperançador. Da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. Acho que é importante a gente falar essa crise bem administrada, né? Que a gente fala tem toda uma preparação para você sustentar esse limite, para você aguentar essa chantagem, essa crise toda. Fala um pouquinho sobre esse princípio, por gentileza. Então, quando nós vamos trabalhar a crise, a gente já começa perguntando se alguém gosta de crise, né? E a resposta é não, porque assim, a gente tem uma visão que toda crise pode ser muito ruim. Mas como o próprio enunciado já fala, que ela pode ter um bom resultado, quando bem administrada. Então, porque tem a questão do enfrentamento. Anteriormente, a pessoa foi assim, preparada para mudar. Haver mudanças, eu vou sair da zona de conforto, eu vou deixar de pagar, se eu pagava conta, eu não vou pagar mais conta, se eu fazia a sua parte, você faltou no serviço, eu ia lá, contava uma mentira com medo, né, do meu ente querido perder o emprego. Então, assim, eu vou começando a tirar essas coisas. Não, você vai assumir a responsabilidade pelas suas atitudes. E a pessoa vai crescer, porque a gente fala muito, às vezes nós queremos um adulto tratando como criança. Isso não é possível, né? Então, assim, a gente tem que dar responsabilidade. É mesmo quando eu faço pelo outro, eu estou dizendo, olha, você não é capaz. E isso não é verdade. Então, eu tenho que deixar a pessoa assumir a responsabilidade pelas suas atitudes. E a crise, a gente fala assim, olha, gente, não é crise, são crises. A gente resolve uma e vem outra. Por isso que assim, é tão bem preparado anteriormente para isso. E a gente fala, olha, não vamos sofrer, porque a gente precisa superar essa crise, né? Porque virão outras, mas essa você vai resolver. É assim que a gente tenta preparar. É interessante porque tem o medo da mudança, tem o medo da crise, tem o medo do conflito, ele existe. Mas o Albert Einstein fala, loucura é tentar a mesma coisa e esperar resultado diferente. Uhum. A mudança, ela começa quando alguém quebra o padrão de funcionamento antigo e começa a fazer de uma forma diferente. Só assim tem a possibilidade para que o novo surja, né? Vamos falar então do 9º princípio, que é o apoiador. Na comunidade, as famílias precisam dar e receber esse apoio. O que esse princípio quer dizer? Então, esse princípio ele é assim muito igual o próprio nome diz, né? O princípio ele é muito apoiador. É o grupo de apoio. Fala da importância de buscar esse grupo de apoio. Inclusive, sempre que a gente começa a nossa reunião, a gente faz a oração da serenidade. E ela começa da seguinte maneira: eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Então, é o papel do grupo apoio, né? Esse apoio nesse sentido de motivar, de incentivar e de trazer, né, para juntos, né, fazermos o que sozinho a gente não consegue. Uma família, quando está disfuncional, né, ali naquele meio, ela está muito mais precisando de ajuda do que ajudar alguém. Então, é onde que entra o grupo de apoio. Excelente. Sozinho é muito mais difícil, né? Sim. O 10º princípio, então, cooperador. A essência da família repousa na cooperação e não apenas na convivência. O que esse princípio quer dizer, Mara? Ele quer dizer o seguinte, que nós moramos numa casa e aí casa e lar tem diferença. Então, todos ali, a gente não pode ter aquela questão de assim, eu só estou fazendo isso aqui por obrigação. Não, todos ali convivem no mesmo espaço. Então, é de responsabilidade de todos fazer harmonicamente as coisas que têm que ser feitas. Então, a gente vai fazer de forma dividida, com responsabilidade e sem achar assim que um tem que fazer mais do que o outro, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe. Não, os filhos também têm que cooperar. Então, a família vai ficar funcional se cada um fazer a sua parte. Excelente.
O 11º princípio, então, que é o organizador. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e a de toda a família. Então, o princípio é o nome, né? A exigência na disciplina. Esse e o próximo princípio são os princípios que foram, né, implementados junto aos princípios que veio dos Estados Unidos quando Padre Haroldo, né, juntamente com a nossa cofundadora, Dona Mara Menezes, implementaram aqui no Brasil. A exigência na disciplina. Não uma exigência no sentido assim de autoritarismo, mas é o quê? Que nós temos que ter essa disciplina. E o brasileiro, ele tem até a fama, né? Que sempre dá um jeitinho, né? Sempre burla certas leis, regras. E aí o programa vem exatamente mostrar para nós que temos que ter essa disciplina, no sentido de organização. Desde, igual a Mara muito bem explicou, a questão ali da casa, do lar, onde cada um tem seu papel, onde cada um tem sua função, onde cada um deve ser respeitado. Então, por isso, ele é esse princípio, que ele é organizador da nossa própria vida. Então, é estabelecer o limite, dividir as responsabilidades e garantir, se a Sim. pessoa não cumprir esse limite, qual será a consequência. E tem tudo para não dar certo. Mas se ela busca essa organização, ela vai ficar cada vez melhor, né? E tem tudo para dar certo. Excelente. Estamos começando o nosso encerramento. Vamos para o último princípio, então, Mara, que é o compensador. O amor com respeito, sem egoísmo e sem comodismo, deve também orientar, educar e exigir. Então, a gente começa, né, com o identificador, quem sou eu, e termina com o amor. Porque o amor, ele norteou os outros princípios todos. Tudo foi feito em nome do amor. Né? Fala assim, o amor exigente, a gente fala assim, nós cobramos, mas tudo com amor. A gente tem que saber essa diferença, né? Que às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que ser rígido. Né? Então, tudo em nome do amor. Tudo que você for fazer, os princípios anteriores, eles são norteados pelo amor. Amor à minha família, amor ao próximo, amor à minha comunidade, amor à sociedade. Então, isso em cada princípio é trabalhado. Primeiro, como a Jane colocou, o eu. Na segunda semana, eu e o outro. Na terceira semana, eu e a sociedade. E fechamos na quarta semana com o princípio ético, porque sem a ética você não tem como conviver, né, com a sociedade e com as outras pessoas, no trabalho, eu falo na rua, no trânsito. Então, ele fecha tudo que eu for fazer com o amor. Excelente. Para a gente fazer nosso encerramento, vocês acreditam que já acabou o nosso tempo? Falei para vocês que era rapidinho. Eu gostaria, por favor, olha para essa câmera aqui, deixa a sua mensagem, primeiro a Jane, depois a Mara. O que você gostaria de dizer para esse familiar que está aí nessa situação desafiadora, que está com esse sentimento de culpa, tristeza, medo, angústia? Deixa uma mensagem para essa pessoa aí agora. Então, a mensagem que a gente traz, né, de gratidão por esse momento aqui tão rico, né, que foi esse dar, mas muito receber. A gratidão que a gente traz e traz para vocês também é que venham participar conosco do programa Amor Exigente. Ressaltando mais uma vez que é segunda-feira, no caso hoje, às 19h30, lá no bairro Primavera, ali na Rua das Violetas, número 100. E as reuniões, ela acontece só uma vez na semana. Venham conhecer. E aquele abraço a cada um. Obrigada. Você, Mara? Eu também convido a todos a vir a conhecer o Amor Exigente. Dizer para vocês que tem 42 anos que o Amor Exigente existe no Brasil, já tem em outros países, em Catalão 13 anos. E aí, olha, venha, nós vamos te ouvir com maior respeito, sem julgamento, você vai ser muito bem acolhido. Estamos lá te esperando.
Pessoal, é isso. Agradeço muito a participação e a colaboração de vocês. Espero de coração que essa conversa tenha começado dentro das casas, que você que está aí passando por uma situação difícil, que está com um olhar querendo salvar o outro, querendo cuidar do outro, a chance, a chave da mudança muitas vezes começa com a mudança de si mesmo. Comece cuidando de si, comece olhando para si, comece colocando limites necessários e importantes para a sua sobrevivência. Isso pode sim começar uma mudança que talvez você espere que o outro no momento não consiga. Se você não consegue ajudar o outro nesse momento, se ajude. Busque companhia, busque informação, busque conhecimento para que você possa lidar com essa situação. Você não está sozinha. Várias pessoas já passaram por isso, várias pessoas vão continuar passando por isso, e você ter um grupo onde você possa ter essa ajuda, essa orientação, esse acolhimento feito de forma respeitosa pode fazer toda a diferença. Repetindo, é difícil você assumir que isso acontece na sua casa e procurar ajuda? É. Mas continuar do jeito que tá e esse buraco ficando cada vez mais fundo é mais difícil ainda. Escolha com qual difícil você vai conviver. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Tchau!